Começa agora mais um mergulho profundo. Na nossa imersão de hoje, o tema central parece até ter saído de um roteiro de ficção científica. Pois é, parece mesmo. Sim, mas é algo que já está reescrevendo as regras da aviação civil bem acima das nossas cabeças. O foco desta nossa análise é a revolução silenciosa do voo autônomo. Uhum. A integração da inteligência artificial direto no cockpit. Exatamente. E para construir esse panorama de hoje, nós reunimos um material bem denso. Bem diversificado. Um material excelente, por sinal. Sim, temos reportagens detalhadas do G1 e da revista Veja. Elas cobrem uma emergência real e sem precedentes que aconteceu recentemente lá no Colorado. Uma ocorrência que mudou tudo. Mudou a história. Temos também um artigo técnico muito bom da Aero Magazine que destrincha o funcionamento desses sistemas automatizados. E não podemos esquecer daquela tese acadêmica. Verdade, uma tese bastante densa sobre a evolução da IA na aviação geral. E para trazer o pulso da comunidade, a visão prática, nós incluímos discussões de entusiastas e pilotos reais lá do Reddit. Sim, principalmente nos fóruns r/FlightSim e o r/Aviation. Isso. A missão deste mergulho profundo é desvendar como as aeronaves modernas estão essencialmente aprendendo a voar. Aprendendo a pousar sozinhas e em situações de vida ou morte. E entender o que isso significa para o futuro dos pilotos humanos, claro, e para a segurança de quem viaja. Com certeza. Ok, vamos desempacotar isso, porque o nível de sofisticação tecnológica que essas fontes revelam altera completamente a dinâmica do voo. O que é fascinante aqui é que a aviação sempre operou na vanguarda da automação. Historicamente, né? Os mecânicos ou eletrônicos para reduzir a carga de trabalho de quem está ali no comando. No entanto, os documentos que estamos cruzando hoje apontam que cruzamos um limiar histórico. Um caminho sem volta. Exato. Não estamos mais falando de uma automação reativa, sabe? Aquela automação mecânica que simplesmente obedece a um comando para manter o avião voando reto. Estamos entrando na era da inteligência preditiva. Uma inteligência cognitiva. E para materializar essa transição, os relatos do G1 e da Veja sobre aquele incidente no Colorado são o ponto de partida perfeito. O gancho ideal. Foi um cenário de manual de emergência. Nossa, foi surreal. O cenário real foi o seguinte: dia 20 de dezembro, um bimotor turbohélice, um Beechcraft Super King Air, ele pertencia à Buffalo River Aviation. Isso. Ele cumpria uma rota entre Aspen e Denver, nos Estados Unidos. A bordo, apenas os 2 pilotos, nenhum passageiro. O que, de certa forma, simplificou um pouco o gerenciamento da crise. Sim, menos vidas em risco imediato. Mas em altitude de cruzeiro, ocorreu uma perda rápida, uma perda inesperada e severa de pressurização da cabine. E quem acompanha a aviação sabe o perigo extremo de uma despressurização rápida. Sim, a resposta primária deles, a instintiva da tripulação, foi imediata. Eles colocaram as máscaras de oxigênio. O procedimento padrão correto. Mas o desdobramento daquela emergência marcou a história. Porque pela primeira vez em um cenário real, não ensaiado, o sistema de pouso automático da Garmin, o Autoland, foi utilizado do início ao fim. E gerenciou tudo até o toque na pista. Mas, lendo as fontes, isso levanta uma dúvida operacional bem clara. Se os pilotos estavam conscientes e já com as máscaras de oxigênio fornecendo ar, por que eles transferiram um comando total para a máquina? Pois é. Por que não iniciarem uma descida manual de emergência? Essa é a grande sacada analítica dessa ocorrência. O instinto clássico, histórico da aviação dita que o piloto deve voar a aeronave acima de qualquer outra coisa. Voar, navegar e comunicar. Sim, a regra de ouro. Exatamente. Porém, a nota divulgada pela empresa operadora revelou uma mudança fascinante na cultura de segurança. A tripulação avaliou aquele cenário e concluiu que as margens de erro tinham encolhido drasticamente. Por causa do ambiente hostil. Isso. Uma despressurização rápida gera um estresse fisiológico e cognitivo imenso, mesmo com oxigênio suplementar fluindo. Tem o barulho absurdo, né? Sim, o ruído é ensurdecedor. Tem a queda brusca de temperatura e tem o risco constante de hipóxia residual.
Ao ativarem o Auto Land, eles tomaram uma decisão tática de gerenciamento. Eles priorizaram a segurança num cenário totalmente imprevisível. Perfeito. Eles delegaram a navegação e a comunicação por um sistema que não sofre degradação cognitiva. Isso permitiu que a tripulação humana supervisionasse a crise com a carga mental muito reduzida. Faz todo sentido. E a execução desse sistema gerou gravações de áudio do controle de tráfego aéreo que são assustadoras e incríveis ao mesmo tempo. Aqueles áudios são impressionantes. Eu fiquei arrepiado ouvindo o registro, porque revela um contraste muito brutal. De um lado, os controladores humanos lá em terra, inicialmente muito confusos. Tentando entender o desvio repentino da rota. Exato. E do outro lado, o rádio da aeronave sendo simplesmente assumido por uma voz sintética. Uma voz robótica, né? Totalmente monótona, ela declarava, abre aspas, incapacitação do piloto. Uma mensagem padrão do sistema. Sim, e esse áudio continuou narrando as atualizações, transmitindo a distância do avião até a pista em tempo real, sem parar. Aliás, uma curiosidade que consta nas nossas fontes é a explicação do próprio CEO da Garmin sobre essa frase específica de incapacitação. Ah, sim, sobre a lógica de programação? Isso, porque o sistema é programado de forma imutável para declarar incapacitação do piloto. Na lógica do algoritmo, se o botão de emergência foi apertado, o sistema pressupõe que a tripulação não está apta a falar no rádio. Mesmo que, neste caso específico do Colorado, os pilotos estivessem super conscientes e gerenciando a crise. Garantir que o controle de tráfego libere imediatamente o espaço aéreo. É um protocolo rígido e necessário. E o desfecho prova a eficácia disso. O avião pousou em total segurança no aeroporto metropolitano de Rocky Mountain, sem nenhum arranhão. Um sucesso absoluto. Total. E como manda o rigor da aviação civil norte-americana, a FAA e o NTSB já assumiram a investigação do caso. É o protocolo padrão. Sim, e é fundamental, porque essa apuração formal, essa investigação técnica, é exatamente o que vai chancelar e validar os dados telemétricos desse voo. Isso transforma um evento de quase acidente no primeiro grande estudo de caso, o primeiro marco histórico validado de um pouso autônomo. E quando a gente passa dessa ocorrência do Colorado para análise técnica, aquele artigo da Aero Magazine, a coisa fica ainda mais profunda. É a engenharia por trás da mágica. Exatamente. A arquitetura sob o capô do Garmin Autoland. Ele também é conhecido comercialmente como Safe Returning em alguns jatos. Sim, jatos executivos como o Cirrus Vision Jet, o Piper M600. O Honda Jet também. Isso, Honda Jet. E lendo sobre a interface desse botão Safe Return, a gente vê camadas de complexidade assustadoras. Tem lá o botão vermelho, protegido geralmente no teto da cabine. Bem visível, fácil de acessar. Isso. A proposta é justamente que um passageiro leigo, alguém sem a menor noção de aerodinâmica, em pânico total, possa apertar esse botão caso o piloto sofra um mal súbito. O pior pesadelo de qualquer passageiro. Com certeza. Mas aí eu te pergunto, o que os sensores e processadores invisíveis começam a calcular naqueles milissegundos seguintes? A complexidade do sistema de IA entra em ação instantaneamente. Assim que o circuito do botão fecha, a inteligência artificial mapeia um raio imediato de 200 milhas náuticas ao redor do avião. Ela varre a área toda. Varre tudo. O equívoco comum das pessoas é achar que o software simplesmente traz uma linha reta apontando para o aeroporto mais próximo no GPS. Que seria o mais fácil, né? Seria. Mas a realidade computacional é muito mais refinada do que isso. O algoritmo realiza uma avaliação meteorológica pesada. Ele baixa dados de clima via satélite, ele cruza isso com um banco de dados do relevo para garantir que o avião não bata numa montanha durante a descida. Avalia se tem tempestade no caminho. Exatamente. E mais do que isso, ele avalia o tamanho da pista, o comprimento e a largura. Tem que caber o avião. Lógico. A fonte técnica menciona que um Piper M600, por exemplo, exige requisitos muito específicos. Ele precisa de pelo menos 1.200 metros de pista. Pista asfaltada, imagino. Sim. E além de tudo isso, o computador tem que cruzar a autonomia de combustível. Ele projeta o consumo até o pouso,
para garantir que a aeronave não sofra uma pane seca no meio do desvio. É muita variável para um computador processar numa fração de segundo. E o exemplo prático que o artigo traz sobre essa decisão de destino, nossa, ele ilustra perfeitamente essa sofisticação da IA. Aquele cenário da Flórida, certo? Esse mesmo. A análise mostra que o sistema é tão inteligente que ele avalia o impacto do seu próprio pouso no tráfego aéreo geral. Ele contextualiza a emergência. Sim. Se a emergência ocorresse, digamos, sobre a Flórida, e o Aeroporto Internacional de Miami, o KMMIA, fosse tecnicamente a pista mais próxima, a IA rejeitaria ativamente essa opção. Porque Miami é um dos espaços aéreos mais complexos do mundo. Exato. O algoritmo optaria por estender o voo por mais uns minutos e desviar o avião para o Aeroporto Executivo de Fort Lauderdale, o KFXE, mesmo sendo um pouco mais longe. Para não causar um caos sistêmico. Exatamente. A lógica de programação entende que injetar um avião em emergência, voando sozinho em velocidade reduzida, no meio de um espaço aéreo congestionado da classe B, cheio de jatos comerciais enormes, seria um desastre. Causaria um efeito dominó de riscos. O sistema tenta salvar os ocupantes, causando a menor disrupção possível ao espaço aéreo. É um nível de consciência situacional notável, né? A máquina não olha só para si mesma. Ela avalia o contexto macro, evita o caos e isola o problema. É brilhante. E, enquanto todos esses cálculos rodam em silêncio nos computadores, o que mais me deixou impressionada nos relatos sobre a experiência do passageiro foi a adaptação dentro da cabine. As telas mudam completamente. Mudam drasticamente. As telas de voo, que um minuto antes exibiam cartas de aproximação super complexas, parâmetros de motor, radares indecifráveis para um leigo, tudo isso some. E dá lugar a uma interface amigável. Sim, instantaneamente substituídas por gráficos minimalistas, o mapa passa a mostrar só o desenho do avião, uma linha clara até o destino e o tempo estimado de chegada, nada de informação inútil. E tem o aspecto sonoro, que é crucial para não gerar pânico. Ah, sim. Aqui é onde fica realmente interessante. O design sonoro entra em ação, uma voz feminina muito calma assume o sistema de som da aeronave. Uma voz serena. Super serena. Ela orienta os passageiros a apertarem os cintos e avisa claramente para que ninguém toque nos comandos de voo, para não atrapalharem os manches. E nos bastidores a comunicação também muda. Sim, sozinho, o transponder muda a codificação para 7700, alertando todos os radares de terra que é uma emergência crítica. O rádio passa a transmitir na frequência de emergência internacional, 121.5 MHz. E depois que toca o chão, o trabalho continua. Sim, após o pouso, o sistema atua nos freios, mantém o avião centralizado na pista, desliga os motores e olha que loucura! Ele passa um vídeo tutorial nas telas ensinando os passageiros a destravarem e abrirem a porta. É uma engenharia de fatores humanos espetacular. Eles transformam um passageiro leigo, que seria uma vítima passiva, num sobrevivente orientado. Tudo isso com o apertar de um botão? Mas, claro, precisamos fazer um contraponto crucial aqui. A tese acadêmica que estudamos traz uma ressalva importante. As limitações reais da tecnologia. Exato. A inteligência artificial não faz mágica. É preciso desmistificar a ideia de onipotência do autolante. O sistema só funciona sobre a premissa de que a integridade estrutural mecânica do avião está perfeito. Se o avião estiver quebrado, a IA não salva. Não salva. Se houver falhas mecânicas graves, tipo a perda de superfícies de controle das asas, cabos de comando rompidos ou a falta total de combustível, a IA é inútil. O software não gera sustentação aerodinâmica, né? Com certeza não. Ele é um sistema projetado exclusivamente para suprir a perda de capacidade orgânica humana, não a desintegração da máquina. É um excelente ponto de transição. Essa limitação mecânica e estrutural nos leva direto para aquele debate super rico que encontramos lá nos fóruns do Reddit. A perspectiva da comunidade de pilotos reais e virtuais. Sim,
Porque quando a mídia geral publica manchetes falando em pouso automático, a memória coletiva de todo mundo vai direto para aqueles vídeos famosos da internet. Aqueles jatos imensos da Airbus ou Boeing pousando no meio de um nevoeiro fechado. Isso, onde não se vê absolutamente nada pela janela do cockpit. E a discussão nesses fóruns, no Flight Sim e no Aviation, ajuda muito a separar as coisas. Eles debatem muito as categorias de pouso por instrumentos. A famosa confusão entre o CAT-3 e a tecnologia de emergência da Garmin. Exato, ajuda a gente a traduzir esse jargão. O que é exatamente a categoria 3, o CAT-3? Bom, o debate nos fóruns acerta em cheio nessa distinção. Historicamente, o termo Autoland, o pouso automático, era uma exclusividade dos enormes jatos comerciais operando sobre os requisitos rigorosos do CAT-3. Pousos com visibilidade zero? Isso. E se conectarmos isso com o panorama geral, a diferença na filosofia de design e de tecnologia é simplesmente brutal. Um pouso CAT-3 é focado puramente na eficiência econômica da malha aérea. Para não cancelar voos por causa de chuva ou neblina. Exatamente. Para isso acontecer com segurança diária, a infraestrutura envolvida é caríssima e colossal. Exige que o aeroporto tenha antenas transmissoras altamente calibradas no solo, enviando feixes de rádio que guiam o avião até o chão. Equipamentos caríssimos, tanto no solo quanto no avião. No avião você precisa de altímetros de radar triplicados, computadores de voo redundantes e tripulação altamente treinada em simulador. Na categoria extrema, a CAT-3B, o avião pousa com visibilidade quase nula, coisa de 150 pés de alcance visual. Ou seja, a automação comercial tradicional depende de um ambiente externo hiper preparado, cheio de antenas para guiar a aeronave. Exato. É o ecossistema ajudando o avião. E é aí que o Garmin Autoland subverte toda essa lógica. Quebra esse paradigma histórico. Porque a IA de emergência da Garmin democratiza isso para aviões pequenos. E médios também, sem depender de infraestrutura terrestre. O sistema da Garmin realiza aproximações totalmente autônomas baseadas apenas em constelações de satélites, o sistema GNSS. Ele não precisa dos feixes de rádio da pista. Não, ele só precisa de sinal de satélite e do próprio banco de dados interno. A filosofia aqui não é manter a pontualidade da companhia aérea num dia de neblina. A filosofia é voltada 100% para salvar vidas na aviação geral. Que geralmente voa com um único piloto a bordo. Exato. O sistema permite que pistas regionais minúsculas, lá no interior, virem opções viáveis de pouso autônomo, num caso de emergência, sem visibilidade zero, intencionalmente. Apenas sobrevivência. É uma mudança de era. E a evolução que nos trouxe até a adoção civil desses algoritmos cognitivos é incrível. Lendo a tese acadêmica que fez parte da nossa pesquisa, eu fiquei maravilhada com a linha do tempo. O passado e o futuro no cockpit, né? Sim. O conceito inicial de delegar o controle de uma aeronave a uma máquina teve a sua semente plantada lá atrás, em 1914. Há mais de um século. Sim. Tem a história daquele inventor americano, o Lawrence Sperry. Ele chocou o público na França ao voar um hidroavião da Curtiss, e ele voou de braços levantados. Para provar que a máquina estava no controle? Isso! Ele usou um sistema rudimentar de giroscópios de metal conectados aos cabos do avião para compensar o vento e manter as asas niveladas. O avô do piloto automático mecânico. Exatamente! E pensar que levamos um século para sair daquele giroscópio de metal para uma rede neural que escolhe pistas sozinhas, fala com o controle de tráfego aéreo e ensina os passageiros a abrir as portas. É um salto quântico. A trajetória do Sperry até a IA da Garmin mostra a automação como uma ferramenta de recuperação e contingência. Deixou de ser só mecânica para se tornar cognitiva. Sim, mas a pesquisa acadêmica introduz o próximo grande salto, que já está em desenvolvimento. O laboratório do MIT, o CSAI. O projeto Air Guardian. Esse mesmo. O MIT está delineando o futuro. Diferente do piloto automático padrão, que atua só de forma reativa quando uma regra de segurança é quebrada, o Air Guardian propõe uma cooperação simbiótica. Uma parceria real entre humano e máquina. Isso, em tempo real. E a mecânica de como o MIT faz isso envolve o conceito de mapas de saliência. Ah, essa parte é muito louca. A lógica funciona mais ou menos rastreando o olhar do piloto, né? Exatamente.
O sistema usa rastreadores oculares na cabine para mapear continuamente para onde o piloto humano está olhando. Se ele está focando no painel certo, na janela, na tela secundária. E, ao mesmo tempo, a inteligência artificial gera o seu próprio mapa de saliência interno. Ela olha para os dados dos sensores do avião e define onde a atenção dela deveria estar focada para garantir a segurança. E o pulo do gato é cruzar essas duas informações, a percepção humana e a da IA. Imagina um cenário prático. O piloto está fazendo uma aproximação e acende uma luz de advertência secundária no painel. O mapa de saliência detecta que os olhos do piloto ficaram fixos naquela luz menor. Ele se distraiu com um problema pequeno. Sim. E, simultaneamente, a IA cruza a velocidade do ar caindo e percebe um risco eminente de stall, a perda de sustentação. Como a rede neural sabe, através daquele rastreamento ocular, que o piloto humano não está olhando para o indicador de velocidade. Que ele perdeu essa informação visual crítica. Isso. A IA não espera soar um alarme. Ela intervém precocemente na força dos manches ou na potência dos motores. Antes mesmo da situação sair de controle. É um verdadeiro copiloto cibernético. Mas isso levanta uma questão importante, muito debatida nos meios acadêmicos. O desafio profissional, o chamado risco da dependência excessiva. O paradoxo da automação. Exatamente. Se a automação total com a IA intervir antes de cada erro e o Autoland resolver emergências maiores, os pilotos vão perder a proficiência manual. Vão esquecer como voar na raça. Esse é o temor. Que as tripulações sofram com o excesso de confiança e percam a capacidade orgânica de reagir instintivamente a emergências reais múltiplas. O papel do piloto passaria de operador da máquina para apenas um supervisor de sistemas. E se o sistema principal falhar de um jeito bizarro que a IA não entenda? O humano supervisor pode não ter a memória muscular para salvar o voo? É o grande dilema da engenharia humana hoje. Então, o que isso tudo significa para a gente? Para quem escuta a nossa imersão de hoje, a aviação sempre pareceu um mundo totalmente inacessível, cheio de botões e jargões. Uma caixa preta. Sim, mas agora sistemas como o Garmin Autolane pegam todo esse poder de sobrevivência e colocam na ponta do dedo, num simples apertar de botão vermelho. É a democratização extrema da segurança. Saber que essa rede de segurança algorítmica está surgindo na aviação menor, aeronaves que voam por cima de nós todos os dias, isso muda completamente a psicologia de voar. Traz uma paz enorme saber que a máquina tem um instinto próprio de preservar a vida. Sem dúvida. E eu deixo uma reflexão final, provocativa, baseada exatamente nessa trajetória que acabamos de discutir. Qual seria? Com sistemas como o Air Guarding rastreando a atenção e corrigindo erros de fadiga, e o Safe Return tomando o controle perfeitamente sem qualquer ajuda ou pânico, Chegará o dia em que as companhias aéreas e as grandes seguradoras vão olhar para as estatísticas e considerar o piloto humano o componente mais perigoso a bordo do avião. nossa, isso é forte. Se a máquina pode ver padrões ocultos em milissegundos e nunca entra em pânico, o futuro da segurança aérea envolverá não ajudar o piloto humano, mas sim proibi-lo completamente de tocar nos controles comerciais. Fica a reflexão contínua. É um pensamento que inverte toda a nossa relação de confiança com a tecnologia. Um dia a máquina pode nos vetar do comando para nos proteger de nós mesmos. O humano como o elo fraco da corrente. É para se pensar bastante. Bom, nós encerramos por aqui o nosso mergulho profundo de hoje. Fico muito grata à nossa audiência pela companhia. É sempre muito recompensador pegar essas informações tão densas de teses e fóruns técnicos e transformar num conhecimento palpável e acessível. O prazer é todo nosso de poder destrinchar esses assuntos fascinantes. A aviação nunca para de se reinventar e nós vamos continuar mapeando cada novo passo dessa revolução silenciosa nos céus. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima imersão nas fontes.